turma, aqui é o professor Diego, tá certo? Para mais uma aula de Educação Física. Pessoal, na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade, tá certo? Com o assunto dessa unidade, que se trata do quê? Práticas corporais de aventura na natureza, isso aí. Como vocês já podem ver o spoiler, tá bom? Aqui no nosso slide, a aula de hoje vai ser sobre rapel. Já fez rapel? Não sabe o que é? Tá curioso? Tá com saudade? Quer aprender um pouquinho mais? Então, vem comigo que a gente vai aprender agora. Passa aí, produção. Então, gente, para começar, a gente tem que ir primeiro para os conceitos, tá bem? Então, rappel é uma palavra que em francês quer dizer chamar ou recuperar, tá bem? Então, ela foi utilizada para batizar a técnica, tá certo? Da descida de cordas. E o que tem a ver, professor? Chamar, recuperar com a descida de cordas. Pense bem. Se o criador ele tinha interesse em algo que estava lá embaixo, tá certo? De alguma estrutura, de algum lugar, ele tem, tá certo? Algum interesse em trazer para si, em buscar, em recuperar, em chamar aquilo que está lá embaixo. E ir lá para baixo é nada mais do que praticar o rapel. Só que é ir para baixo utilizando-se cordas. Então, o rapel nada mais é do que isso, tá bom? Descer estruturas, descer, tá certo? Montanhas, morros e lugares, se apropriando da utilização de cordas, tá bom? Então, por isso que recebeu o nome de rapel, esse tipo de esporte de aventura ou prática corporal de aventura na natureza. Passa aí, produção. Vamos seguir. Agora, entrando na parte das características, tá certo? A gente vai enfatizar um pouquinho mais disso, conhecendo um pouquinho mais. Então, ó, praticado com o uso de cordas e equipamentos adequados para a descida de paredões e vãos livres, bem como outras edificações. Então, o rapel, além de ser praticado na natureza, também pode ser praticado, tá certo, em estruturas do centro urbano. Então, tem pessoas que praticam o rapel em pontes, tá certo, em grandes cidades. Tem pessoas que praticam o rapel em paredões, em parques, em shops. Mas a gente vai trabalhar o rapel, vai estudar o rapel com ênfase na natureza. Então, fica de olho aí que a gente vai conhecer ainda mais. Criado a partir das técnicas do alpinismo, o que significa que requer preocupação com a segurança do praticante. Então, sempre que for praticar rapel, vocês vão perceber, tá certo? Que terão pessoas preocupadas com a tua segurança e você, independente do papel que vai estar tendo, se vai ser o que desce, se vai ser o que verifica o equipamento, também vai estar se preocupando com a segurança dos outros participantes, tá bom? É uma das características do rapel. A atividade é praticada essencialmente em grupo, onde cada integrante, tá certo? Se preocupa com o companheiro. Olha aí o que eu mencionei, tá vendo? Questionando qualquer situação que possa gerar um incidente ou até mesmo um acidente. Então, digamos que tem 3 pessoas realizando a descida. Nem sempre todos os 3 vão perceber as mesmas circunstâncias e perigos. Então, se você perceber que alguma parte está escorregadia, que a corda está sofrendo algum tipo de dano, tem um risco de se romper, sempre sinalize para os outros companheiros, tá bom? Pois um deve cuidar do outro nesse tipo de esporte, tá bom? Que enfatiza um pouquinho de responsabilidade, tá certo? E também de amizade e união. Pode passar, produção. Aqui, como vocês podem ver, tem uma pessoa aqui, uma mulher, realizando rapel, tá bom? Aqui vocês devem pensar, ah, ela tá fazendo rapel sozinho. Mas não, sempre dá certo. Tem uma pessoa lá em cima, em alguns casos também tem pessoas lá embaixo, tensionando a corda. Então a descida ela está fazendo só. Mas por trás disso aqui, ó, tem outras pessoas também envolvidas, ajudando, ok? Passa aí, produção. Agora, tá bom? A gente vai entender um pouquinho mais sobre diferentes tipos e classificações do rapel, ok? Então, ó,
São vários e vários que existem. Eu tentei resumir e trazer só os principais, ainda são muitos. Então agora é a hora que você tem que dar uma respirada, tomar uma aguinha e prestar bastante atenção, tá ok? Vamos lá. Tem um tipo de rapel que ele pode ser chamado ou conhecido de duas maneiras, que é o rapel inclinado ou também pode ser chamado de horizontal. Essa forma de praticar rapel aqui, ele é tido como o mais fácil de ser executado, sendo feito em uma parede ou pedra que possua menos de 90 graus de inclinação. Então quer dizer que você não vai descer algo, tá certo? Que é assim, tá lá, você está no pico da estrutura, no pico da montanha e você vai descer verticalmente. É algo que você vai fazer uma descida como se fosse uma ladeira e você vai descendo essa ladeira, tá bem? Utilizando a corda para descer com segurança. Então esse é o rapel inclinado ou horizontal. Costuma ser sempre o mais fácil de se praticar, tá bem? Depois temos o rapel vertical, que é o que você realmente desce, tá certo? Sem inclinação mesmo. Geralmente ele é em linha reta, posição vertical. A principal diferença da prática anterior, que nós vimos, é na saída, tá bom? Onde dependendo do ponto de fixação da corda, onde a corda vai estar presa, é possível ter um alto nível de força, tá bom? No baudrier, que vocês vão ver que é um equipamento, um acessório, tá bom? Por conta da passagem do plano horizontal para o vertical. Você vai sair, tá bom? De um plano onde você consegue andar naturalmente, plano horizontal, e vai cair no plano vertical, tá bem? Então, ó, depois temos o rapel negativo, um outro tipo. O rapel negativo, ele é praticado sem o contato dos membros inferiores com qualquer tipo de superfície, como a pedra ou a parede. Ou seja, é um rapel onde você não consegue encostar seus pés, suas pernas, tá certo? Na estrutura que está sendo descida. Se é uma montanha, não consegue colocar os pés na montanha. Você vai descendo apenas, tá certo? Soltando a corda devagarzinho. Então, se chama negativo rapel onde você não consegue ter contato naquela estrutura que está sendo descida com os seus pés, ok? Suas pernas. Depois temos o rapel positivo, que é justamente o inverso, o contrário. Então, além de descer, tá certo, com a ajuda da corda, você consegue, tá bom, tá apoiando seus pés na estrutura que está sendo descida. Então, esse rapel, ele acaba ganhando também o nome e se encaixando na classificação de rapel positivo, ok? Passa aí, produção. Agora a gente ainda vai estar vendo sobre o rapel negativo, tá certo? Foi aquele que a gente viu ali anteriormente. Tem também o frente inclinado, rapel de cachoeira, tá certo? Conhecido também como canyon ring. E também o rapel intercalado, tá certo? Então, ó, esse rapel invertido negativo é o seguinte: ele assume uma posição invertida, ou seja, você desce de rapel de cabeça para baixo, tá certo? Após a saída. Assim que você começa a descer, já fica de cabeça para baixo. O rapel de frente inclinado possui as mesmas condições que o inclinado, tá bom? Só que você desce de frente para a descida. Se a inclinação é assim, você está descendo nesse sentido aqui, ó. Você está com o rosto, você está descendo olhando para baixo e não descendo olhando para cima. Então essa é a característica do rapel frente inclinado, tá bem? Rapel de cachoeira, o canyon ring, tá certo? É muito comum, podendo ser utilizado diversos tipos de descidas. Então se caracteriza aqui, ó, pelo lugar onde vai fazer o rapel e não pela forma como você vai estar descendo, tá bom? É preciso ter muitos cuidados, pois você estará lidando com pedras escorregadias, pode ter lodo, tá certo? Pode acabar se machucando. Tem que tomar bastante cuidado quando for fazer rapel em cachoeiras, tá certo? Ou lugares parecidos, que tem água. Ó, podem ter muita pressão da queda d'água, correnteza, tá certo? Tomar cuidado.
Tem também o rapel intercalado. O que seria um rapel intercalado? O nome já é bem sugestivo, hein? Quem sabe o que significa essa palavra já deve estar por dentro. Então, ó, a descida nesse tipo de rapel ela é realizada através de escalas. Ou seja, você não desce, tá certo, de uma única vez. Com descidas que podem incluir diferentes estilos. Então, você desce uma parte daquele lugar de um jeito, a outra parte você já pode descer de uma maneira diferente. Então você pode descer nesse tipo de rapel usando mais de uma maneira diferente, tá bom? A descida é feita com a corda dobrada e presa em pelo menos mais de um ponto de fixação, tá certo? Com no mínimo 3 metros antes do final da corda. Ou seja, aquela corda que você utiliza para descer, essa corda ela pode ficar presa em mais do que um ponto diferente na estrutura que está sendo descida, no morro, na montanha, no pico, ou pode ter mais de uma corda a ser utilizada durante a mesma descida, tá bom? Então isso aqui são características do rapel intercalado, ok? Chega professor, chega, é muito tipo de rapel, vamos embaralhar, mas calma, respira, é só prestar atenção, anotar no teu caderninho aí, ó, a característica principal, as duas principais de cada um, que você acaba se dando bem sim, tá bom? Passa aí, produção. Pronto, vamos conversar um pouquinho agora de equipamentos e acessórios de segurança? Vamos lá? Então, ó, temos a corda, temos o baudrier, tá certo? Freio 8 e tem mais, mas vamos com calma, vamos ver primeiro esses três, tá bom? Então a corda, ela deve ser estática, ou seja, é uma corda que ela não estica, não se alonga, tem que suportar pesos acima de 1 tonelada. Então vejam aí como é seguro, a corda ela tem que aguentar pesos de até 1 tonelada, gente. Então, é uma corda de segurança realmente. O tamanho varia de acordo com o local onde você vai praticar, tá bom? E a espessura deve ser maior do que 11 milímetros, tá bom? Se for usada de maneira simples. Se for para ser utilizada de maneira, tá certo, mais forçada, mais profissional, que enfrente mais desafios, que acaba sofrendo certo tipo de dano, tem que ter ainda, tá certo, uma espessura ainda maior, tá bom? Baudrier significa, tá bom? É um conjunto de fitas que fica na cintura e nas pernas, formando como se fosse uma cadeirinha, tá bom? Então, ó, prende aqui como se fosse um cinto de segurança, passa aqui, ó, por uma coxa, passa na outra coxa, e essa cadeirinha de fita se chama baudrier, tá certo? Ela é ligada à corda através do freio. A gente vai entender agora o que é esse freio, tá bom? Freio 8, realmente é disso aqui que a gente está falando. É o freio 8 que vai prender, tá certo, o baudrier, a corda. E o que danado é esse freio 8, professor? Vai entender agora, fica de olho. Equipamento à base de titânio, tá certo? Que possui a forma de um número 8. Tem como errar? Não, não tem. Sabe o que é o número 8? Você vai saber o que é um freio 8. É por onde a corda passa e faz atrito, tornando possível o controle da descida pelo praticante. Então é isso aí. Ele ajuda a frear, a controlar a velocidade da descida. Então, se cair na prova, cite aí as maneiras, tá certo, de se controlar a velocidade da descida no rapel. Já sabe que uma dessas maneiras é o freio 8. Então é isso aí. Passa aí, produção. Agora vocês vão poder reconhecê-los no meio disso tudo aqui. Então, ó, o que seria o freio 8? O que se parece mais aqui com o número 8? Pronto, justamente isso aqui, ó. Lembre-se, tá bom? Feito de titânio. O que seria o baudrier? Ó, isso aqui, cinto de segurança. Aqui, ó, entra uma perna, aqui entra outra perna, tá bom? Isso aqui é o baudrier, tá certo? E aqui a corda, ok? A gente agora vai estar conhecendo os outros acessórios e equipamentos de segurança. Passa aí, produção. Pronto. Tem um chamado de mosquetão, mas não tem nada a ver com o mosquito da dengue, tá? Calma aí, muita calma nessa hora. Ele prende, tá certo? O freio 8, a cadeirinha.
E também é utilizado para prender as cordas aos grampos ou outros locais de ancoragem, ou seja, aquele lugar onde a corda vai estar presa lá em cima, lá no pico da estrutura, tá bom? Do morro, do lugar. É feito de titânio, ó, o mesmo material que é feito freio 8, tá bom? E alguns suportam pesos acima de 3 toneladas, gente. 3 toneladas, vejam aí o que ele aguenta. Possuindo diferentes modelos e formas, tá bom? Tem uns que tem trava, tem uns que não tem trava, então tem várias formas diferentes de ter esse mosquetão, desse mosquetão. Capacete, tá bem fácil, né? Todo mundo sabe o que é um capacete, né? Mas ó, protege o praticante em caso de escorregões ou pedras que podem acabar caindo na cabeça dele durante a descida, tá certo? Então ajuda bastante aí na questão de proteção, tá bom? Luvas, olha aí, protegem as mãos durante a atividade, evitando machucados e queimaduras. Se você ficar descendo, tá bom, deixando a corda deslizar pela sua mão, bem possível que aquilo vai ferir sua mão, pode causar queimaduras na tua mão. Portanto, é essencial a utilização de luvas. E não é luva feita de enfermeiro, de médico, não. É uma luva grossa, tá bom? Com material realmente acolchoado, que faz com que sua mão ela não acabe ferida e machucada por conta da prática do rapel. E aí vai mais uma coisa bastante importante que vocês têm que ficar de olho, espertos. A luva, ela também ajuda a controlar a velocidade da descida. Então, o freio 8 e a luva são duas maneiras de você controlar a velocidade que você vai descendo durante o rapel, tá bem? Depois a gente tem os anéis de fita, tá bom? E o que são isso, professor? São fitas muito resistentes, utilizadas para prender a corda em grampos, tá certo? Em árvores, na estrutura que você vai amarrar lá em cima, tá bem? Ou qualquer outro ponto de fixação. Também protege a corda contra possíveis desgastes. Digamos que se a gente fosse amarrar aquela corda numa árvore para descer um morro, aquela corda amarrada na árvore, ela pode acabar se desgastando com o tempo, se danificando e se rompendo. Quando a gente passa a utilizar os anéis de fita ou o anel de fita, a gente faz com que aquela corda ela não se desgaste, ela continue, tá bom? Ainda bem, ainda legal, suportando todo o peso. Então é uma forma de segurança. Agora eu vou pedir para a produção não passar adiante, para ele voltar um slide, tá bom? Volta aí, produção. Muito bom. Então aqui são as luvas acolchoadas, tá certo? Aqui a gente tem um anel de fita, tá bom? Que essa parte aqui, ó, você pode estar certo, tá colocando em árvores, pode estar colocando em qualquer tipo de estrutura fixa que aguente o peso, esteja lá em cima, tá bom? Do local onde você vai descer. Poupando assim que a corda ela se rompa, se desgaste, tenha qualquer tipo de dano. Aqui é o mosquetão. Calma aí, que eu já sei que tem gente imaginando. Ah, professor, tem um mosquetão na minha casa. Mas lembra, o mosquetão utilizado no rapel é de titânio e pode suportar até 3 toneladas, gente. O mosquetão que vocês podem ter na casa de vocês deve ser um chaveiro, algo do tipo, que se parece com isso aqui, mas talvez não tenha a mesma resistência. Então ninguém inventa, tá bom? De estar utilizando esse mosquetão aqui para estar descendo de árvore, para estar descendo de qualquer outro tipo de lugar, não, tá bom? Verifica se é apropriado primeiro. E aqui o capacete, né? Vocês, claro que já perceberam que é um capacete. Produção, passa agora 2 slides, por favor. Beleza. Então aqui a gente chega na parte dos cuidados. Toda a prática de rapel deve ser executada em grupo. Então, ó, grupo. Mesmo que você desça sozinho, vai ter pessoas lá em cima e talvez tenha pessoa ainda lá embaixo, tá bom? Pois um integrante é sempre responsável pela vida, gente. Vida, tá certo? Perceba a importância disso. Do outro companheiro. Toda descida deve ter no mínimo 3 participantes. Então,
Se teve 3 participantes, já está assim, com o mínimo para você fazer o rapel. Se tem 2 pessoas, já não é adequado, tá certo? Já está começando da maneira errada, tá bom? O que aborda? Aqui a gente vai entrar nos 3 tipos de participantes diferentes. O que aborda, o que desce, o que faz a segurança, tá bem? O que aborda, ele é responsável por colocar o praticante na corda, conferir se o equipamento dele está correto, está em boas condições de uso e orientá-lo no momento da descida, da abordagem, tá certo? Depois tem a pessoa que vai descer. Então o que desce, tá certo? É o praticante atual, ou seja, o que vai fazer a descida. E o terceiro personagem, tá bom? Dessa prática do rapel, é o que faz a segurança. Ele, tá certo? Essa pessoa, ele vai estar lá embaixo, segurando a corda, atento a qualquer, tá certo? Erro, qualquer vacilo, que o que desce possa acabar fazendo, acabar cometendo, tá certo? Então, geralmente tem que ter pelo menos no mínimo essas 3 pessoas para que a prática do rapel seja realizada em segurança, ok? Calma, muita calma nessa hora que agora vai a parte do teste. Vamos ver que estava prestando atenção, tá bem? Então, gente, vai aparecer aqui, tá certo, algumas imagens e vocês vão colocar assim, imagem 1 e vai colocar as classificações desse tipo de rapel, tá bem? Se ele é um rapel negativo, se é um rapel positivo, se é um rapel inclinado. Então você vai colocar as classificações para a primeira imagem, tá bom? Pode botar nos comentários, tá certo, do vídeo. Ou melhor, vocês podem colocar preenchendo uma folhinha e manda para o meu e-mail a foto, tá bom? Ou se não, faz um documento digital mesmo no Word e manda lá para o meu e-mail, tá certo? Quem mandar para meu e-mail vai estar ganhando pontos. Então, imagem 2, mesma coisa, tá bom? Qual o tipo de rapel, quais as classificações que esse tipo de rapel aqui ele se encaixa. Imagem 3, mesma coisa. 1, 2 e 3. Quem mandar para o meu e-mail, tá certo? Vai poder estar ganhando ponto, melhorando assim as suas notas. Espero que todos respondam da maneira certa, tá bom? E possam se dar muito bem. Então, gente, a gente finaliza por aqui, tá bom? Esse assunto sobre o rapel. E nas próximas aulas a gente continua com outros esportes, outras práticas corporais de aventura na natureza. Espero que tenham curtido, mas se ficar qualquer tipo de dúvida, põe aí nos comentários, manda para o e-mail do professor que eu tento te ajudar de alguma maneira, beleza? Até mais, tchau, tchau!